pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Idade Média, um período muito grande que abrange 100 séculos. A Idade Média é o nome dado ao período a partir da queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., até a tomada de Constantinopla. Por muito tempo ela foi chamada de Idade das Trevas, porque é conhecido pelos renascentistas como um período de extremo retrocesso intelectual, devido principalmente ao grande domínio da igreja nas ações, na propriedade intelectual e nas várias esferas sociais e políticas deste período. Devido a todos os problemas ocasionados pelo grande controle da igreja, principalmente, os iluministas, os renascentistas, então davam o nome de Idade das Trevas para esse período. Porém, a Idade Média também teve vários avanços, então essa nomenclatura de Idade das Trevas desvincula, não reconhece todos os avanços na medicina e em várias outras questões na arquitetura, por exemplo, também, que essa idade trouxe, que esse tempo trouxe. Então, também teve coisas positivas além das negativas. A Idade Média é dividida entre Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi um período marcado por muitas invasões bárbaras aos territórios, e com isso, principalmente, mas primeiro, os povos bárbaros eram aqueles que tinham uma cultura diferente da greco-romana, então essas pessoas de culturas diferentes de fora da Grécia eram chamadas de povos bárbaros. Então houveram muitas invasões no território greco-romano no período da Alta Idade Média, ao falecido Império Romano do Ocidente, e com tantas invasões, os camponeses, as pessoas que viviam naquele território, acabaram fugindo, indo embora desse lugar e indo para os campos, saindo da cidade, indo para os campos em busca de melhores condições de vida. Com isso, eles começaram a trocar favores com donos de terras externas, onde essas pessoas foram parar, em troca dos serviços, da servidão para esses senhores das terras. O dono das terras davam a eles espaço para morar, moradia, terras para plantar e também segurança contra invasões externas. Então, essa troca de favores entre esses senhores, donos das terras, e esses camponeses que foram se alocar nesses lugares, passou a ser chamado de feudalismo, tão famoso feudalismo. Além da troca de favores entre os camponeses e os senhores feudais, havia também a troca de favores entre nobres, que eram as chamadas suzerania e vassalagem, que era a troca de favores entre o dono de terras, que era o suzerano, e o vassalo, que era também um nobre, os dois eram iguais, em troca de proteção e auxílio militar. No caso desses servos, desses camponeses que trabalhavam para o senhor feudal em troca de moradia e proteção, existiam vários tributos que eles deviam pagar, vários impostos que eles deviam constantemente pagar para o senhor feudal para continuar naquelas terras. Por exemplo, a corveia, que era o trabalho gratuito para os senhores feudais em alguns dias da semana, a talha, que parte da produção agrícola desses camponeses iam para os senhores feudais, trabalhavam para ele de graça, e a banalidade, que era o pagamento de um tributo para usar os equipamentos do senhor feudal, como, por exemplo, moinhos, celeiros e fornos. Já a Baixa Idade Média foi marcada pelo surgimento das cidades e da burguesia. Pessoas que estavam produzindo suas mercadorias, seus sustentos, alguns excedentes, algumas coisas que sobravam, acabavam sendo vendidas para pessoas de outros feudos, ou entre os próprios camponeses mesmo, e com isso eles acabavam se estabelecendo um pouco mais longe das terras dos senhores feudais, mais perto dos burgos, que era a muralha feita para se proteger das invasões externas. Eles se estabeleciam lá perto, um pouco mais longe das terras do senhor feudal, para não precisar pagar mais impostos. Então lá haviam vários tipos de comércio, haviam vendas, produção têxtil, principalmente questão de vendas, comércio mesmo. E então essas pessoas que se estabeleciam nesses burgos ficaram conhecidas posteriormente como burgueses, E haviam também pessoas que ficavam fora, assim, da muralha, em bancos, oferecendo dinheiro em troca de, depois, posteriormente, quando essa pessoa fosse devolver esse dinheiro, elas pagavam juros maiores, que é o famoso empréstimo, que seria conhecido posteriormente. Então, essas pessoas que sentavam nesses bancos ficaram conhecidas depois como os banqueiros. Esse lucro, esses empréstimos, essa usura era completamente condenada pela igreja, Porque a usura era um dos pecados extremamente condenáveis. Então a igreja era totalmente contra a burguesia, até porque ela tinha a ascensão social, Ela tinha
uma certa mobilidade social. Então eles nasciam camponeses e acabavam, de certa forma, enriquecendo um pouquinho mais do que as outras pessoas por estarem vendendo seus excedentes. A Baixa Idade Média houve claramente também um grande crescimento populacional, o que favoreceu bastante o comércio também. E por falar na igreja, é muito importante a gente ressaltar que a igreja era extremamente popular na Europa no período da Idade Média. Ela tinha total poder e influência, muitos bens, terras. Os reis pediam aprovação da igreja para reinar e ela controlava toda a produção intelectual e artística desse período. Então a igreja era extremamente poderosa. Tanto que são os membros do clero, né, os monges, dedicavam as suas vidas a escrever os livros, traduzir obras dos povos bárbaros, dos gregos principalmente. Então eles tinham toda a propriedade intelectual, só eles que sabiam ler, escrever e tinham conhecimento. Então, muitas pessoas que tinham opiniões diferentes da igreja eram julgados, condenados, como por exemplo Galileu Galilei, que sugeriu que na verdade era os planetas que giravam em torno do Sol e não o contrário, né, o antropocentrismo, e foi, né, condenado à prisão por ele estar contrariando textos bíblicos, né, coisas que a igreja acreditava e afirmava. Havia então a Inquisição, que era justamente um tribunal que a igreja comandava, que era para julgar pessoas que faziam qualquer tipo de coisa que eles consideravam errado, pecado e contra o poder da igreja. E as punições iam de proibição de livros até a morte na fogueira. Na Baixa Idade Média houveram expedições muito importantes, houveram as cruzadas, que como aliança entre o rei e a igreja, houveram diversas expedições para evitar o avanço do islamismo, que era outra religião, além do cristianismo, que estava crescendo muito no continente. Então eles queriam barrar esse avanço para continuar com a predominância cristã na Europa. Porém, não deu muito certo porque atualmente o islamismo ainda é uma das religiões com mais ascensão, né? Que tem mais adeptos. Houve também uma certa procura de aproximação da Igreja Ortodoxa, justamente para conseguir barrar esse avanço do islamismo. Nessa crise da Idade Média foi um período de muitas guerras, de muitos conflitos, houveram 8 cruzadas a mais, e houve também a conhecida Guerra dos 100 Anos, que era uma disputa entre a França e a Inglaterra pelo trono francês. Houve também a tão conhecida peste negra ou peste bubônica, que era uma doença ocasionada, transmitida pela pulga do rato, que provavelmente foi transmitida pela China, e com grande comércio em ascensão nesse período, essa doença foi se espalhando por toda a Europa e 1/3 da população foi morta por conta disso. Aproximadamente 100 milhões de pessoas morreram por conta da peste negra. No final, então, da crise da Idade Média, entre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, a burguesia foi ficando cada vez mais forte, detendo poder econômico e o rei poder político, pois esse poder estava cada vez mais centralizado nas mãos do rei. A nobreza, por sua vez, estava se enfraquecendo cada vez mais, visto de uma forma decadente e se mantendo apenas com títulos de nobreza. Isso culminou então com a aliança entre a burguesia e o rei e o Estado, culminando então no final da Idade Média, na transição entre a Idade Média para a Idade Moderna, nas grandes navegações. E é claro, toda essa centralização de poder deu início ao absolutismo, que era esse grande poder nas mãos do rei, que tinha todo o poder, tomava todas as decisões. Uma frase importante e bem conhecida desse período é a frase do Luís XIV, que é "O Estado sou eu". E isso demonstra toda a centralização de poder nas mãos desses reis absolutistas. Então foi isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima.